Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Renato Gaúcho que pediu demissão do Fluminense após a eliminação para o Lanús na Sul-Americana, né? O Fluminense tinha perdido o jogo de ida por 1-0, precisava obviamente reverter essa desvantagem aqui, né, no Maracanã. E eles conseguiram, né, tipo, empatar o jogo no agregado no primeiro tempo, só que o segundo tempo foi um negócio surreal, né? Tipo assim, o time jogou muito mal, recebeu o empate no jogo e o 2-1 no agregado pro Lanús, não conseguiu buscar a partida de volta e depois disso, né, tipo, a torcida ficou muito revoltada, né? Mandou ele tomar naquele lugar, chamou ele de burro, entende? E o Renato Gaúcho resolveu ficar fazendo a coletiva dele, né? Tipo, sobre ele não ser mais técnico do Fluminense, dele jogar a toalha, e aí falando assim que é hoje, né, é muito fácil você ser técnico nas redes sociais, né, o pessoal critica tudo que você faz, aí, assim, eu vou falar a verdade, gente, as redes sociais, elas não inventaram as críticas ao técnico, ou basicamente, tipo assim, inventaram a torcida xingando ele. Isso aí é um reflexo do que eles veem em campo, vocês acham? Isso pode acontecer, gente, em qualquer momento, até mesmo nos momentos bons. Se o seu time vai mal, isso custa uma eliminação, a torcida vai te xingar. Você acha que a torcida tá ali pra só apoiar? Ainda mais quando ela tá começando a ficar frustrada pelos resultados que vem acontecendo? E o trabalho do Renato, gente, tá sendo uma cópia eterna do que a gente tá vendo nos outros clubes que ele passa, em que ele basicamente chega aí com toda essa marra, toda essa arrogância, pede um monte de jogador, às vezes longe do seu melhor momento, e acha que vai trazer de volta. Foi o Douglas Costa no Grêmio, agora é o Soteldo, né, que ele fez questão de defender na coletiva um investimento de 30 milhões em um jogador que não tá produzindo absolutamente nada. E assim, o Renato fica aí, tipo, se ancorando em tempos passados, onde ele tava na primeira prateleira do futebol brasileiro. Mas acho que um detalhe muito bom de se falar, né? Tipo, quando o Renato foi o melhor técnico no futebol brasileiro, ele tava num momento que o futebol brasileiro tava taticamente podre, né? Tava no fundo do poço. Aquele momento de 2017, 2018, que ele tava se destacando mais, era o fundo do poço, taticamente falando, pro futebol brasileiro. E mesmo assim, ele nunca ganhou o Brasileirão. O Carille ganhou, né? Vários técnicos que a gente pode ficar criticando aqui o dia todo ganharam, ele não. E assim, chegou 2019 o Jorge Jesus, ele foi lá, campeão brasileiro com o Flamengo, 90 pontos. E qual foi a justificativa? Ele falou: com um elenco de 200 milhões eu também faço. Ele recebeu esse elenco. Ele foi técnico do Flamengo. Ele perdeu os 3 títulos. E um deles, ele levou um vareio do Atlético Paranaense do senhor Alberto Valentim. Vocês lembram disso? O Atlético Paranaense do Alberto Valentim deu um vareio no Flamengo do Renato Gaúcho. E aí, o Renato Gaúcho fica lá, voltou pro Grêmio, né? Chegou a ter um segundo lugar no Campeonato Brasileiro, que assim, não é que taticamente foi brilhante. Ele quis parecer que foi um trabalho incrível dele, mas tem muito a ver com uma coisa, Luiz Soares. O Luiz Soares fez uma temporada mágica. Não, à toa, quando ele foi embora, o que aconteceu com o Grêmio? Que dependeu aí mais do trabalho do Renato. O negócio foi do vinho pra água, melhor dizendo. Eu não vou dizer do vinho pra Dolly, porque aí teria que ser rebaixado, né? Mas a verdade é que, assim, o trabalho dele, taticamente falando, tipo, já tem tempos que não é realmente algo diferenciado, né? Ele é um cara que sabe trabalhar ânimo dos atletas, né? Ele sabe construir bastante o mental dos jogadores para isso, né? Sabe fazer algumas leituras básicas, mas assim, ajuste no meio do jogo ele não é bom. E verdade seja dita, né? Tipo, o jogo dele se destaca com a área. Ele treina ataques de maneira brilhante? Não. Ele treina defesas de uma maneira brilhante? Não. Inclusive no ano do vice-campeonato com o Grêmio, a defesa do Grêmio era uma das piores do Brasileirão. Então, a questão é, o Renato Gaúcho, ele dá aquele ego de que ele é muito diferenciado, mas não é, entende? E aí não é culpa das redes sociais. Né? Ele fica usando o Guardiola com justificativa, tipo, é muito moral, né, pro cara falar, vocês ficam me criticando? Lá na Inglaterra, tô criticando o Guardiola também, João de burro, entende? Cara, é muita. O cara tem que tentar se comparar ao Guardiola, é um negócio muito surreal. E ele, assim, fez a campanha lá na Copa do Mundo de Clubes, legal, né? Mas, assim, não é só isso que você tem que sustentar, né? Tipo, acabou a Copa do Mundo de Clubes, você tem muitos desafios pra seguir em frente. E se falta inventividade taticamente, falta inventividade na hora de buscar jogadores. De novo, o cara só pensa em atleta que, assim, já viveu grandes momentos no passado e hoje tá jogando mal.
Lá no Grêmio, gente, foi o Diego Costa, né? Tipo, e foi atrás do Diego Costa, que já tava num momento bem ruim de carreira. E o Douglas Costa também, vários outros atletas. E aí, tipo assim, não dá pra ficar chocado que esses caras não rendem, porque tem sido a história recente deles. E o Renato, assim, ele se coloca nessa situação, né, tipo de, não, eu vou fazer esses caras render e tudo isso, né? E no final, né, tipo, o que acontece? A gente vê aí esses jogadores, às vezes, sendo pesos salariais grandes, porque por causa do nome eles acabam recebendo mais que jogadores comuns, e a responsabilidade de fazer eles renderem cresce em cima do técnico, porque é ele que assume a responsabilidade em cima disso. Quando ele chega lá, o jogador não produz nada, ele vai sair em defesa, entende? E isso no momento que ele já pediu demissão do clube, né? Cara, isso é vexaminoso, entende? Aí é só falar, eu entrego meu cargo, não deu certo, entende, né? E aí fica falando, o próximo técnico vai, vocês vão ver, entende? E se o técnico for melhor? Eu fico pensando nisso. Tudo bem que o Mário Bittencourt, né? Ele é um advogado maravilhoso. Não sei se ele vai ser o cara mais inteligente para escolher os próximos técnicos, né? Há de se dar o crédito que, assim, gestão financeira do Fluminense ela não tá ruim na mão do Mário Bittencourt. Talvez a gestão esportiva é onde fique aí sendo o problema de eles ter que resolver. Mas fato é que, assim, a gente. Imagina se o cara vai lá e acerta a contratação de um bom técnico. E aí o cara joga melhor que o Renato lá. Aí vai arrumar outra desculpa. A gente pra pensar, se o cara for fazer um trabalho melhor do que ele vai dar um jeito de dar uma desculpa, porque é isso que ele vive. Elenco de 200 milhões, né? Isso, é aquilo, é aquilo. Foi até semifinal do Mundial, melhor clube brasileiro. Cara, é sempre isso. E pra mim, assim, é um pouco irritante porque o cara arrogante, o cara que fica ali se achando melhor que os outros, ele tem uma responsabilidade maior. Ele tem que provar por que ele é arrogante, por que ele se acha melhor que os outros, pra não mostrar que é só um babaca. E pra mim, o Renato Gaúcho nos últimos anos só tem mostrado que é babaca. Tipo, ele não tem mostrado que ele é realmente melhor que os outros, que ele é diferenciado. Então, assim, é um trabalho no Fluminense que teve seus bons momentos, mas esse finzinho aí de trabalho, na saída do John Arias, ele mostra que ele não teve a inventividade, né? Tipo, de John Arias saiu, eu vou dar um jeito de resolver esse time sem ele. Não tem essa capacidade. Então, já houve momentos melhores do Renato Gaúcho, é um técnico que, a meu ver, tipo, ele faz pouco também de agregar conhecimento, etc. Ele acha que ele já é bom o suficiente, entende? E estamos falando de um técnico, gente, que já faltou treino pra ir pra praia, tá? Isso a gente tem que lembrar. E ele ainda se gaba disso. Ele acha que isso aí é um charme dele, quem pode fazer isso, né? Então, o fato é que o Renato Gaúcho, se ele fosse um cara realmente estudioso, um cara que trabalhasse para aperfeiçoar cada lado tático dele, talvez hoje ele fosse o técnico diferenciado que ele tanto aclama ser. Mas para a natureza do futebol brasileiro, tem vários técnicos que se a gente pudesse escolher qualquer um, a gente escolheria antes dele. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.